é o terceiro vídeo de uma sequência de 4 vídeos em que eu falarei sobre o tema da minha pesquisa de mestrado, ao qual eu pesquisei uma relação entre suicídio e trabalho. No segundo vídeo, eu comentei sobre o que é suicídio e o que é uma tentativa de suicídio. Terminei o último vídeo falando sobre preconceitos e estigmas. Assim, nesse vídeo voltarei a falar sobre preconceitos e estigmas de quando o assunto é suicídio, além de buscar responder quais são os motivos que podem levar uma pessoa ao suicídio e qual a relação entre suicídio e trabalho. Porém, antes de falar sobre esses assuntos, eu quero falar com você que chegou até aqui buscando respostas por estar pensando em desistir de tudo. Quero dizer a você que há muitas pessoas dispostas a te escutar e a te ajudar. Para você encontrar essas pessoas, da mesma maneira que você chegou até aqui, faça mais um pequeno esforço e ligue para o número 188. Esse é o número do Centro de Valorização da Vida. Também você pode acessar cvv.org.br. Esse link está disponível na descrição do vídeo. E se um dos tópicos desse vídeo é comentar sobre estigmas e preconceitos, é necessário falar aqui sobre os sobreviventes. A primeira questão a esclarecer é que quando o assunto é suicídio, nós vamos considerar sobreviventes qualquer pessoa que de alguma maneira foi afetada emocionalmente por uma tentativa ou então pelo suicídio de alguém. Então, quando eu falo aqui em sobreviventes, eu não me refiro à pessoa que uma vez tenha querido morrer e não conseguiu, ou seja, daquela pessoa que empreendeu forças em um ato de autoagressão com a intenção de morrer, porém não morreu. Não estou falando dessa pessoa. E sim, estou falando de parentes, de amigos, de profissionais de saúde, de emergencistas, de colegas de trabalho. Ou seja, estou falando de pessoas afetadas emocionalmente pelo suicídio ou então pela tentativa de suicídio de alguém. E quando se trata de parentes, de amigos, se trata ali de uma pessoa querida que morreu em decorrência de suicídio. Às vezes também são sobreviventes pessoas que nem eram do círculo de convívio ali do sujeito tentante, mas que por algum motivo teve contato com aquela história, como por exemplo os profissionais de saúde. Essas pessoas que nós chamamos aqui de sobreviventes também sofrem consequências em razão do estigma, em razão de preconceitos relacionados ao suicídio. Principalmente quando essas pessoas empreendem aí forças para buscar respostas ao suicídio de alguém. Ou então, quando essas pessoas se autorresponsabilizam, se autoculpam pelo suicídio de alguém. Nesse sentido, sobreviventes, eles precisam ser ajudados. Eles precisam buscar ajudas para compreender o que sentem. Além disso, se no segundo vídeo eu comentei sobre a necessidade de abrir diálogo sobre o assunto suicídio, é preciso dizer aos sobreviventes para que não se sintam responsabilizados, para que não se sintam culpados por não terem aberto esse diálogo, porque a não abertura desse diálogo está para além de nós enquanto indivíduo e há uma dificuldade coletiva nesse processo. Por vezes, não existem espaços para esse diálogo. Basta pensar quantas vezes esse é um assunto levado a sério em espaços de trabalho, escola ou até mesmo no contexto da família. Ou seja, percebemos que é uma discussão quase inexistente e por vezes quando acontece é cheio de preconceitos. Também, quando nós falamos aqui de estigma, de preconceitos, nós temos a questão importantíssima que é o principal assunto desse vídeo, motivos para o suicídio. Geralmente, o que fica marcado no pensamento das pessoas é que existe uma simples relação de causa e efeito. Por exemplo, uma pessoa foi traída ou então ela estava com muitas dívidas e por isso ela não quis mais viver. Porém, quando nós falamos sobre suicídio, é preciso considerar que os motivos eles são múltiplos. Então, ao falar sobre motivos, nós devemos considerar que o suicídio é o resultado de uma complexa rede de fatores. Esses motivos, que geralmente são alegados como motivos principais ali para o suicídio, nós denominamos ele de fatores precipitantes. São fatores que causam uma forte angústia, uma forte emoção, uma forte dor, que associado com diversos outros motivos
podem resultar em suicídio ou então em tentativa de suicídio. Importante chamar a atenção aqui, que podem resultar em suicídio ou tentativa de suicídio e não necessariamente irão resultar ali em suicídio. Dentro dessa lógica de motivos e de fator precipitante, nós temos então aqui a relação entre suicídio e trabalho, em que por vezes o trabalho é compreendido pelas pessoas como um dos fatores que pode levar ao suicídio. Como por exemplo, fulano de tal morreu em decorrência de suicídio porque tinha um trabalho estressante. Nesse sentido, mediante essa afirmação de que um trabalho estressante supostamente foi motivo para o suicídio, é importante, é necessário frisar que suicídio é multifatorial, ou seja, é uma rede complexa de fatores que podem conduzir o sujeito ao suicídio ou então a uma tentativa de suicídio. No entanto, é necessário considerar que o trabalho ele possui uma significativa importância, se não até mesmo um protagonismo, para com a nossa saúde mental. Dessa maneira, pode sim o trabalho, na soma com outros motivos, poder integrar essa complexa rede de fatores que resultam em suicídio. Nesse sentido, quando nós falamos em trabalho, é importante considerarmos o trabalho até mesmo como um elemento constituidor da nossa identidade. Muitas das vezes, nós até mesmo nos identificamos em relação ao nosso trabalho. Conseguimos perceber isso quando alguém pergunta o que você é. E aí nós respondemos, sou professor, sou agricultor, ou então sou auxiliar de serviços gerais. Então, quando nós percebemos que o trabalho é um fator importantíssimo para a nossa saúde mental, nós devemos ficar atento ao quanto estão benéficas e saudáveis as nossas relações de trabalho e também o quanto estão adequadas às condições em que esse trabalho ele se realiza. Por outro lado, é necessário considerar que a ausência de trabalho, o desemprego, por exemplo, também é um fator de fragilidade à nossa saúde mental, principalmente na consideração de ser o trabalho fator de sobrevivente. Dito isso, é importantíssimo a percepção de que o tema suicídio ele possui importância e ele deve ter atenção de maneira coletiva, ou seja, é uma responsabilidade de muitos. E chamado aqui a atenção, a responsabilidade coletiva sobre o tema suicídio, chega ao fim desse terceiro vídeo. No próximo vídeo, tentarei responder às indagações. De que maneira o trabalho ele pode representar risco à saúde mental? E qual a responsabilidade das organizações na prevenção ao suicídio? Ou será que suicídio é um tema apenas para psicólogos? Sintam abraçados e até o próximo vídeo.